Mas quando a gente está apaixonado pelo Senhor, né? A gente quer tanto que as pessoas vivam intensamente aquilo que nós estamos vivendo, e é tão prazeroso. Eu creio que a gente tem tocado nesses dias o coração de Deus, dando uma resposta para Ele, né? A gente sempre quer a resposta do Senhor. Senhor, me responde. Mas, na verdade, é a gente que tem que dar uma resposta para Ele. Ele que espera que você responda naquilo que Ele tem te chamado. E quando a gente está realmente alinhado na vontade dEle, no tempo dEle, na hora dEle, Ele faz coisas tremendas. E eu creio que chegou o tempo, né, aqui de Baraque, o tempo, né, desses líderes que já estavam aqui já por muitos anos. Eu tenho só um ano de conhecê-los, né, agora conhecendo o João, né? João, obreiro aprovado, é membro da IALE. Lá não tem IALE, mas ele vai participar. Ele disse que é daqui. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Nós estamos alargando as tendas. Não é fácil nós nos alinharmos à vontade do Senhor. Há sempre lutas internas, né? Quando você leva uma vida fazendo por você mesmo, quando você leva uma vida assim, você tem o Senhor, mas você vai na medida do que você trabalha, do que você alcança, do seu intelecto. Então é diferente, a gente vai, o nosso cotidiano vai e tem dia que está bom, tem dia que não está bom, mas enfim, porque tudo é direcionado a partir de nós. Você crê num Deus, mas praticamente quem toma as decisões geralmente somos nós. Mas quando nós entendemos que precisamos caminhar em cima da vontade dele para a nossa vida, aí as coisas se complicam, porque normalmente a nossa vontade nunca está alinhada com a do Pai, porque por nós vivermos nesse sistema, né, o nosso ritmo de vida, o que nos exigem com pessoas, né, o sistema exige, hoje a sociedade, enfim, os valores mudaram muito, porque nós temos que ser o que as pessoas querem que nós sejamos. Nós precisamos mostrar muitas vezes algo que não é nosso, algo que não está em nós, mas alguém nos ensinou assim: olha, você faz assim, você age dessa maneira e você vai conquistar isso. E às vezes nós nem queremos, mas às vezes a situação, né, nos faz entrar nesse sistema para que a gente possa ou ficar do lado de pessoas, né, ou ter algum benefício. Então isso foi introduzido às vezes inconscientemente. Não é que você quer, não é que você decidiu isso para a sua vida, mas como o sistema funciona assim, muitas vezes nós caminhamos assim e nos damos mal. A princípio às vezes pode alguma coisa dar certo, mas tudo que Deus não está, né, logo na frente a gente vai ver o resultado, né? Em tudo na nossa vida o Senhor tem que ser o centro. Aleluia. O próprio Jesus, eu quero ser rápido, nós temos ceia ainda nessa noite, e eu quero dar aqui uma mensagem, né, que fale aos nossos corações, que siga falando nessa noite. O próprio Jesus, né, sempre lendo a Bíblia, a gente tem como Mateus 4, a tentação de Jesus, como assim, parece que foi um marco, amém, foi um marco na vida de Jesus, porque foi o começo do ministério de Jesus, né? Jesus levou uma vida normal, depois ele ali o Espírito Santo veio, ali selou, ele foi levado ao deserto. Nós conhecemos essa história pelo Espírito, eu creio, para um preparo para começar o ministério que ele tinha. E ali ele foi tentado pelo próprio diabo, né? Só que ele tinha respostas automáticas, né? Falava da fome, ele dizia, não, nem só de pão vai viver. E ele tinha respostas muito pontuais, né? Foi com a própria palavra que Jesus vence e segue o seu ministério. Mas quando abre a sua Bíblia em João, no capítulo 12, no verso 20. Estou falando muito rápido? Não, né? Aleluia. Quantos aqui já pensaram algum dia em desistir? Pode ser franco. Eu estou aqui, ó. Quantas vezes você levantou e disse assim, nesses anos que eu estou aqui nesse Japão, eu já mirei uma ponte de Yokohama linda, mas não para visitar, para me atirar dela. Eu já pensei, falei, Senhor, será que está valendo a pena? Sentimento de impotência, sentimento que você olha para um lado, olha para o outro,
Mesmo com Jesus, estou falando com a minha caminhada de Jesus, pregando a palavra. São momentos difíceis, porque todas as vezes que nós estamos indo, amadurecendo, ou nós estamos indo para um outro nível, nós falamos muito de nível, né? Nós falamos muito de crescimento, de maturidade, mas isso nos custa, né? E servindo ao Senhor não é diferente. O próprio Cristo nos dá o exemplo. O próprio Cristo, na sua caminhada, também teve seus momentos difíceis, né? E através dele, o nosso modelo é ele. Então, se ele passou por tudo, ele deixou registrado até um traidor. É para você não reclamar dos que vão passar pela sua vida, de pessoas que vão lhe trair. Agora, você não vai, ai, se eu fui traído. Ele disse, mas eu já te deixei um exemplo. E eu sempre gosto de lembrar que ele chamava o traidor de amigo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus estava focado num propósito. Ele não era dependente das coisas naturais que estavam acontecendo com ele. E aqui, quando Jesus já está no final da sua jornada, eu vou ler o texto. Eu gosto de falar e quase não leio, né? Para aproveitar falando. Diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, João 12, a partir do 20, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi e falou a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma, preste atenção nesse verso 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E 29, e último: ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, e outros diziam: um anjo lhe falou. Linda passagem. Agora eu pergunto para vocês, Jesus, no capítulo, no início, ele tinha entrado, era o momento que ele entrou ali em Jerusalém, em cima do jumentinho, foi uma entrada triunfal. A Bíblia diz que todos colocaram as suas vestes, as suas capas, jogaram os ramos e ali começaram a dizer: Hosana, olha, bendito aquele que vem no nome do Senhor Jesus. Era como se tivesse sido o ápice ali para Jesus. Antes disso, Jesus havia curado Lázaro e a fama de Jesus percorria em todos os lugares. Então o povo, vendo aquela fama e tudo o que Jesus havia feito, né, se acendeu. Quando Jesus entra ali, que era na verdade era um cumprimento profético lá de Zacarias capítulo 9, que já dizia que ele entraria em cima de um jumentinho. O fato das pessoas ali estarem reconhecendo Jesus como rei, né, não significava que elas estavam entendendo que tipo de reinado, que tipo de governo Jesus teria. Enquanto eles estavam querendo, na verdade, alguém que resolvesse os problemas dele, porque Roma era muito forte, Roma oprimia o povo. Então eles estavam esperando alguém que os libertasse daquela opressão dos romanos. Então quando eles viram que Jesus estava fazendo milagres, não, aleluia, você fala: é esse, chegou quem vai botar ordem no barraco, chegou quem vai botar ordem na casa, ele vai chegar. E era o que nós estávamos esperando, né? Um rei. Tá certo que Jesus entrou veio num jumentinho, né? E isso não ficou muito bom aos olhos de muitos, mas Jesus já pegou um jumentinho e dá uma história linda. Mas não tenho tempo de falar da história do jumento, que é eu e você. Olha que coisa linda, mas um dia a gente prega sobre isso. Jesus, ele veio já porque ele estava querendo mostrar um outro. Enquanto eles estavam falando do reino
terreno de combater homens, de combater governos de homens. Jesus estava querendo combater um governo de trevas. Quando Jesus ele entra ali, é dizendo: agora sim, eu cheguei e as trevas vão ter que bater em retirada. Então, nesse contexto, Jesus ele vai caminhando, né? Ele passa esse dia. Nesse dia o povo diz: Hosana, olha lá, aí veio o rei. Em menos de uma semana estava dizendo: crucifica-os. Não entenderam nada. Não entenderam nada. E esse é um dos pontos, né? Nós nos desfrutamos porque nós não entendemos. Nós vamos às vezes pela emoção. Agora tenho, agora consigo, agora vai dar. Quando frustra, nós esquecemos das palavras, das promessas, do que nós prometemos. Jesus, eu vou fazer. Jesus está ouvindo tudo que você está falando, hein, João? Jesus, eu vou fazer. E nós somos assim, porque nós falamos assim com Jesus, e Ele se alegra quando Ele encontra um coração de adorador, de verdade, mas não de troca. Nós vivemos num tempo, né, que é fast food. Nós queremos as coisas prontas, nós queremos ir para a igreja solucionar um problema, nós queremos que as coisas rompam na nossa vida, mas nós não entendemos a profundidade que é ser filho do Rei dos Reis. É muito mais do que resolver um problema, é ser representante do Rei da Glória aqui na terra. Então nós, né, vamos passar os mesmos problemas que Jesus, e a Bíblia diz aqui que nesse momento que Jesus está passando, né, para o caminho, já estava há poucos dias, né, de ser achado ali, e levado e crucificado. A Bíblia diz assim, que nesse momento, uns gregos, diga comigo, alguns gregos. Talvez você leu esse texto, não sei se talvez o Senhor já te revelou algo nesse sentido. Diz que tinham subido para adorar também. Quando você vai dar uma pesquisada, você entende que tinha uns gregos que eram prosélitos, que eram convertidos na verdade. Agora, para quem conhece os gregos, eles eram muito intelectuais, filósofos, né? Pergunte aqui para a mestre, que ela vai te ensinar melhor do que eu. Eles eram muito, então, e muito curiosos, eles queriam saber, né, das coisas. Por quê? Para eles estarem sempre atualizados, né? Eram inteligentíssimos. E a Bíblia diz que nesse exato momento eles querem ter uma conversa com Jesus. Não é estranho? Só que quando você lê a Bíblia, você vê que parece que pulam uma parte. Parece que eles vão ter uma conversa com Jesus, encontra com Filipe. Eu acho tremendo, podia encontrar com qualquer discípulo, mas ele encontra com Filipe, e me faz lembrar que Filipe era aquele que apresentou, né, Natanael, que levou Natanael para Jesus. E aqui acho que os camaradas até sabiam, eu vou direto em Filipe. Filipe é o cara que vai me levar para Jesus. Aleluia! Os caras inteligentes, eu vou em Filipe mesmo. Aí foram procurar Filipe. E você entende que Filipe não podia resolver isso. Presta atenção no texto, para depois você meditar na sua casa. Filipe não podia ir lá e já falou: tem uns gregos aqui querendo falar contigo. Mas Filipe foi atrás de André. Quando eu lendo, o Espírito Santo falou: olha, ele precisava de alguém para dar um apoio, para levar lá para o mestre, para ver se valia a pena. Alguém que realmente pudesse estar, sabe, analisando aquela conversa. E é muito tremendo. E aí eu fui buscar desses gregos. Eu fui buscar, né, na história para entender um pouco mais. Porque eu queria saber o que os gregos queriam falar com Jesus. Porque a resposta de Jesus é um negócio absurdo. E Jesus, no meio dessa conversa, diz que ele está aflito. Então eu creio que é algo que abalou a estrutura também do Senhor. Algo que mexe com ele. Porque a resposta dele sobre uma pergunta que a gente não sabe, mas eu fui atrás para saber. Aleluia. É chegado a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Que resposta é essa? E ele diz: na verdade, de toda vez que na Bíblia tem, na verdade, duas palavras repetitivas, grava ela. Foca nela, porque Jesus está querendo marcar alguma coisa conosco. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, está falando dele mesmo.
Então veja a resposta de Jesus. E quando eu fui buscar acerca desses gregos, Jesus estava num momento, veja bem, na minha vida e na sua vida momentos. Eu sempre gosto de comparar o Cronos que nós vivemos com o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus. Porque nós vivemos num cotidiano, numa esfera natural. E dentro dessa esfera natural já estava marcado para Jesus, a história dele já estava definida. O próprio Jesus sabia o que ia acontecer com ele, isso já estava determinado. Jesus iria mudar, a atitude de Jesus mudaria a humanidade, a história da humanidade. Jesus morrendo salvaria a humanidade. Então preste atenção, todas as vezes que nós estamos vivendo um momento de pressão, um momento angustiante, a Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Jesus foi algo assim, um momento culminante na história de Jesus. E eu creio que eu e você temos momentos assim, momentos decisivos, momentos que nós sabemos o que nós temos que fazer, momentos que serão determinantes para a nossa vida, de acordo com a resposta que eu der, com a decisão que eu tomar nessa noite. Não tome nenhuma decisão na pressão. Toda decisão que nós tomamos dentro de uma pressão, vai sair coisa errada. Porque na pressão você ofende. Quando você está pressionado, sai aquela outra parte nossa, talvez dos frutos do Espírito que não estão ainda lapidados. Coisas, situações que vêm, você vende, não era para vender. Você compra, não era para comprar. Você viaja, não era para viajar. Porque uma decisão mal tomada afeta a tua história. E se você tem filhos, afeta toda uma geração. Tu lembra de Abraão no Gênesis capítulo de número 22? Foi uma história, a vida de Abraão foi uma história maravilhosa. E nós sabemos, ele teve erros também, Não era para estar com a mulher, dormiu com a mulher, teve um filho que não era fora, levou Ló que não era para levar. Mas foi o homem que Deus escolheu. Foi um marco na história também. E quando chega no capítulo 22, a Bíblia começa dizendo assim: e Deus disse, soltou uma palavra para ele. O dizer, nós tem que estar coligado, é um relacionamento. E ele ouviu. 22, eu acho que é isso, 22:1, Vê aí, pastora. E Deus disse, e a Bíblia diz que a resposta foi imediata. Abraão, ele ouviu, e disse que no outro dia ele pega o seu filho. E Deus diz assim: olha, pega o teu filho, teu único filho, parece até que está, pisando aí, ó. Pega o teu filho, aquele lá, o único que você tem, e vai para sacrificar. Você entendeu umas coisas? É uma pressão muito grande. E Abraão, ele vai, ele ouve e ele dá a resposta. Ele ouve, é um relacionamento. Você fala, não tem um relacionamento, é uma dupla. Um fala, o outro fala também. Não dá para você falar, é só um falando e o outro não fala. Então nós, já com Deus é assim. Às vezes só você fala, e o Espírito Santo, ele quer o quê? Remeter, te dar uma resposta, um direcionamento. Aí você fala que Deus não te respondeu, mas Ele está respondendo e nós não estamos ouvindo, porque nós estamos num relacionamento que não tem o equilíbrio, só um falando, e não é assim. A Bíblia diz que ele ouve, ele caminho de 3 dias, ele deixa os servos no meio do caminho, mas num determinado versículo, não sei se é no 11, quando ele está num momento de pressão, mas ele resolve ir até o final, porque ele sabia. Por isso que eu e você temos que ser resolvidos no Senhor. Precisa ter uma convicção de chamado. Se eu desse um título para essa palavra nessa noite, seria convicção de chamado. Convicção de quem você é. Se eu perguntar hoje para o Leandro, é a convicção dele desde pequeno, de jogar futebol. Poderia alguém dizer, vai ser médico, Leandro, eu pago para você. Tu tem que ser médico. Mas dentro dele, desde pequeno, o talento, ele viu, era o que ele queria, uma convicção que ninguém pode arrancar quando a pessoa tem certeza. E isso nós precisamos ter. Havia uma convicção em Abraão.
E ele foi até o final. O seu filho fazendo pergunta, levando a lenha. Imagina isso aí. Essa história é coisa incrível. Mas ele ouviu porque ele entendeu. Eu aprendi com a professora que quando o Senhor falou para ele, sai da tua parentela, está falando para ele sair, para ele voltar-se a si mesmo, para ele ter essa identidade. E quando ele entendeu o que ele era e quem ele era para Deus, aleluia, ele caminhou em cima de uma palavra. A pergunta nessa noite: estamos caminhando em cima do quê? Estamos nesse culto hoje em cima do quê? Você está aqui hoje em cima de uma palavra. Nós precisamos andar em cima de uma palavra, convicto de algo. Como a pastora disse, não é só fazer por fazer. Eu falei para ela, eu não gostaria que meu marido estivesse fazendo esse serviço. Ele já tem 60 e poucos anos. A filha, ela fica nervosa, mas é a paixão dele. Não está cobrando nada, irmãos. Não está vindo aqui, o apóstolo vem, depois que não. Ele vem porque lá na igreja também ele é assim. Ele é apaixonado. Acho que se eu fizer falar para ele não, aí ele morre. Então é melhor morrer no sol fazendo o que ele ama fazer. Não vai, não dorme, ele quer. Isso é uma certeza, isso é uma coisa maravilhosa, não dá. Porque é uma convicção que ele tem, uma paixão que ele tem para ele, que ele estiver fazendo para ele. Quando ele pinta, quando ele faz, está fazendo para ele, é paixão. Então quando a gente fala que vai para um lugar, não é nosso, é entendendo o que Deus vai fazer. Então está calor, está suando, não está fácil, está gastando, é coisa de doido. Em vez de a gente guardar o dinheiro, a gente gasta, né? Podia estar, você encontra com pessoas que são líderes e fala, você é doido, rapaz, uma igrejona dessa? É quase para manter quase 2 milhões aquele prédio nosso, por mês. Agora no calor, então nem se fala. Aí sabe que alguns já falaram para o meu marido, tu é besta, bobo? Por que é que você fica gastando tanto? Vai para um lugar pequenininho, aí tá, faz um cultinho. Que cultinho? É cultão para o meu Senhor. Nada é meu, tudo é dele. Porque sem ele não sou nada. Tudo sem ele é nada. É nada. Então eu tenho convicção, eu tenho uma paixão dentro de mim. Então quando eu venho aqui, a gente vem apaixonado, vem tudo doidão mesmo. Se eu pudesse, eu estava aqui todo dia. Porque é uma convicção. É uma convicção. Se você tem uma convicção, você vai longe. Abraão voltando, ele tinha uma convicção. Por mais que todos... Sabe por que ele não levou os servos? Deixou o servo com o jumento? Que até um certo ponto dava para os servos caminhar com ele. Pois você lê lá no 22. Aí ele falou, deixa os servos aqui, porque nem sempre quem anda com você vai entender o nível que Deus está pedindo de adoração para a sua vida. Ai meu Deus, que Ele está aqui. Aleluia. Eu amo esse Deus. E ele falou, quer saber? Vai me atrapalhar. É os gregos que eu vou chegar nele. Vai me atrapalhar. É crente, é parceiro, é mano, é legal, mas atrapalha em certos momentos. Porque vai trazer palavra que te tira da convicção, ou quer mexer com a convicção que o Senhor já deu em você. Quando chega no verso 11, aleluia, quando ele vai descer o cutelo no seu filho, veio o anjo e libera uma palavra e disse, para agora, não precisa, já conheço o teu coração. Aleluia. Ele foi em cima de uma palavra, mas quando veio a outra, aleluia, ele falou, agora eu posso parar. Isso é convicção. Saber que mesmo se tivesse que morrer aquela criança, aleluia, o Senhor traria outro filho para ele de outra, porque era uma promessa de Deus. Existem promessas de Deus para a sua vida, mas eu estou falando aqui não é a história de Abraão, mas a pressão que ele passou. Eu estou falando aqui que talvez hoje você está vivenciando uma pressão, alguma situação para você mudar às vezes. Você dá um jeitinho em mudar. Voltando para a palavra aqui, justamente quando Jesus vai finalizar o que ele veio fazer na terra, justamente quando está findando ali o seu propósito, esses gregos aparecem. E quando eu fui olhar a história dos gregos, o que acontece? Eles eram convertidos, mas eram gregos. Existem pessoas que se convertem, mas elas têm ainda uma concepção, ainda não foi desconstruído
né, a ideia que aquela pessoa tinha. E os gregos eram assim. Eles tinham uma convicção, eles tinham essa filosofia, somos os caras. Quando eles ouviram o que estava acontecendo, que a fama de Jesus estava bombando, eles não foram maus. Quando você vai estudar alguns livros, você vai ver que existia um rei, eu até anotei o nome dele aqui, Jesus, que é um rei, como é que é o nome desse rei? Edessa. Esse rei, ele ouviu falar e mandou uma comitiva para ir falar com Jesus, porque eles eram tão inteligentes, mas não tinham Deus na vida. Eles falaram: meu Deus, esses religiosos não estão entendendo quem é Jesus, esse cara vai bombar, esse cara é o cara, é um pensador agora que está vindo, ele vai morrer, vamos tratar ele bem, vamos tirar ele dessa situação. E esse rei conta o relato que ele manda essa comitiva para chegar lá. Agora você vai entender o resto do texto. Quando ele chega para ter com Jesus, por que Filipe se apavora? Porque a proposta era irrecusável. Porque a proposta não era coisa ruim. Os caras eram até crente, prosélito. A proposta era boa. Nós estamos vivendo um tempo que nem tudo que é bom é Deus aprovando. Precisamos ter uma sensibilidade no Espírito, aleluia. E quando eles começaram a falar, não falaram assim, não. Eles falaram: olha, Jesus está fazendo tantas coisas boas. Camarada, imagina a notícia dos gregos, sabendo que o camarada estava fedendo há 4 dias, agora está lá no churrasquinho com a família, que era Lázaro, bombando, todo mundo saindo de Samaria, de todos os lados, para ver o camarada que Jesus ressuscitou. Os leprosos, a história, tudo que Jesus construiu. Então eles pensaram assim: vamos matar esse cara, não podemos perder esse cara, é um pensador para nós. Olha o que ele vai nos ensinar. Eles são filósofos, os gregos. Para eles era muito bom. Então o rei disse: vai lá e convida Jesus para vir para a Grécia. Convida ele. Nós vamos dar o que ele precisa, vamos guardá-lo, vamos honrá-lo. Tudo que não estão fazendo, que estão o povo dele está menosprezando, nós vamos reconhecer. Por isso que Jesus tinha que ter uma convicção. Por isso que ele correu para falar: gente, Filipe falou: isso é demais, eu vou falar para André, rapaz, não vamos morrer mais, meu Deus, vamos lá. Aí palestrou com o André, né? Falou: tô dentro, rapaz, vamos falar com o mestre. Jesus tinha um propósito para cumprir. Você tem um propósito a cumprir. O diabo, ele vai lutar todos os dias, vai mandar grego, vai mandar francês, inglês, ele vai mandar seja o que for, propostas e propostas para que você saia. A Bíblia diz aqui, eu li: Pai, salva-me desta hora. Foi a palavra de Jesus. Jesus, porque era um momento chave para Jesus. Não estou dizendo aqui que Jesus balançou do problema. Não. Jesus, ele era um líder. Ele tinha, né, um peso, na verdade, essa responsabilidade sobre ele. Ele poderia simplesmente falar: é verdade. Mas ele disse: mas para isso vim. Por isso que ele dá essa resposta. E você vai entender. Ele disse: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Esta é a resposta. Se eu não morrer, ele estava falando dele. Escuta aqui, grego, vai filosofar em outra banda. Tu não entende nada, tu filosofa, é distração. Vai vir muita coisa para te distrair, meu irmão. E para mim então vem. É filho no Brasil, cada coisa, irmão. Eu nem vou contar para tu não chorar. Não é mole não, mas eu olho para o alvo. Eu olho para ele e falo: Cristo, me dá graça, Senhor. Eu não peço até o final do ano, eu peço um dia só. Cada dia o seu mal, eu falo: Senhor, me dá graça. O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe para onde eu vou. Me dá, Senhor, e é assim. Pai, salve.
salva-me, Senhor, dessa hora, Senhor. Porque às vezes, quantas vezes eu fui no Brasil, irmãos, e tinha propostas. Fica aqui, te dou uma casa. Amigos, ele fala, era inimigo, né? Ele é amigo, é um médico, ele mora no interior de São Paulo. Ele fala, bem, eu fui inimigo seu, né? Porque ele mudou para um condomínio fechado. Ele falou, tem essa casa aqui, tal, fica aqui. Pagou a escola da Ellen, ela era pequenininha. A gente quer ter você aqui pertinho, na cidade de Indaiatuba. Vai ser aquela coisa maravilhosa. Mas olha, irmãos, e aquilo mexe, né? Aquilo mexe, ai, canavassuriana. Aquela casa que eu não tenho, manto é agora. Você fala, você por falar a língua, até muda. Nossa, entonação de voz até muda. Mas quando há uma convicção de chamada, se eu estou lá, não conheço o Rodrigo. Se não conheço o Rodrigo, não tem essa igreja hoje, talvez. Mas quando Deus traça um caminho, quando há uma responsabilidade sobre a nossa vida, você tem que pensar muito para não se distrair com gregos, não se distrair com ofertas boas de Deus, maravilhosas. Ninguém, esse tempo, irmão, não vai vir oferta escancarada, diabão com aquele garfo. Claro que não vai vir. Vai vir coisa bonita. Você acha que agora já vai mandar coisa feia? Só manda coisa bonita, prato bonito, tudo bonito. Ainda conta uma história de crente, que os camaradas eram crentes. Ainda fala, eu vou te salvar. Vem comigo, vai. Não faça isso. Mas o Senhor respondeu com a palavra, com a convicção. Estava falando, olha, escuta aqui, se eu não morrer, então você tem que responder assim. Fala, eu estou aqui por um propósito, em cima de uma palavra. Vai ter muita gente que vai, tu é doido, vai estar aqui, congregando aqui, para quê? Igrejinha, meu Deus. Aquela pastora brava, outra arruma outra pior do que ela. Duas bravas, aleluia. Brava nada, irmão, a gente tem um coração, é só ser cutucado do jeitinho certo já. Ai, Jesus. Gente, isso aqui é tudo aquela fachada. Oh, meu Deus, quando Jesus toca, ele dá tudo. Já chora, pede perdão também. É uma coisa, eu tenho uma reunião de líder lá. Tem dia que eu já chego pedindo perdão, né? Porque às vezes a gente já tá fora, né? Dá aquela vacilada, você já chega. Aí você quer ver, irmãos, acertar um negócio, o camarada tá bravo contigo. E você sabe, né? Ele tá fechadão mesmo. Se você vai e finge, fala, ele não quer falar comigo, né? Aí tu chega, você sabe que ele tá bravo. Você dá aquele abraço dele. Você dá, e se for mulher, então leva bolo, leva uma joia, compra um negócio. Aí vai falar, ué, eu não tô nem olhando. Fala, me perdoa, querido, olha, eu não sei. Acabou. Quando você abraça, e já o demônio, porque ele não vence o amor. Por que o diabo perdeu? Perdeu por causa do amor. Quem deu a vida foi Jesus. O amor por todo que nele cresce. Então ele não resiste ao amor. Então você paga o mal com bem, abraça. E depois vira uma festa, irmão. Depois você acaba contando a piada que ficou bravo, que não sei o quê, e resolve tudo. Agora tu fica de bico, eu também. Vai resolver o quê, queridos? Vamos encerrando, Jesus. Bem que tinha mais uma meia hora para falar, irmãos. Mas a pastora Adriana tomou meu tempo. Aleluia. Quem ama a sua vida. Você viu a resposta que ele deu? E a resposta que nós temos que dar. Se eu não morrer, não vai acontecer nada. Alguém tem que morrer. Eu morro para viver. Eu às vezes fico triste numa situação, mas eu vou ver alguém feliz, né? Às vezes você passa um momento apertado, uma situação igual um pai mesmo, né? O pai aperta tudo para fazer a festa de 15 anos, né? 15 anos, tá chorando, né? Mas o filho tá lá, querendo escolher um vestido de madrugada, e assim vai, mas a gente chorando, Senhor, como é que vai ser essa festa? Jesus, quanto vai dar? Quem vai convidar? A igreja toda, aleluia! Glória a Jesus. É assim, irmão. Assim é o nosso Pai. Assim é o nosso. Tem duas. Ai, não quero nem saber. Aí, queridos, assim é o nosso Pai. Ele quer dar o melhor para nós. E Ele vai dando. Olha, se você ama a sua vida, você vai perder. Quem nesse mundo aborrece a sua vida, vai guardar para a vida eterna. Se a gente fica muito... Isso era a resposta que Ele estava dando para aqueles homens, né?
Se alguém me serve, siga-me. Eu entendo que ele deve ter falado, olha, tem que morrer para viver, tem que, né? A matemática de Deus, assim, você perde para ganhar. Falou tudo para ele. Você vem, aqui não está contando nunca mais. Só Paulo encontrou com os gregos, lá na frente, em Atos. Você vê que encontrou com eles lá. Você não vê mais falar de grego. Não vê, porque eles apareceram naquela hora. Nesta noite, aleluia. Se alguém servir, que direi eu? Salva-me, mas para isso eu vim. Eu quero fechar aqui. Antes disso, diz aqui, ora, a multidão que ali estava, tinha uma multidão dentro desse contexto, tinha uma multidão nesse ambiente. Ora, a multidão que ali estava era uma multidão, irmãos, no mesmo ambiente. Tinha ouvido e dizia, é um trovão. Outros diziam, um anjo falou. Nós estamos aqui nesse ambiente nessa noite. Se você está aberto, é como um anjo liberando uma palavra para você. Mas se não está aberto, é como um barulho qualquer. Alguns entenderam como um barulho, não entenderam nada. Que era doideira, né, o que Jesus estava falando. É tudo coisa doida. A gente que serve a Cristo é tudo muito doido. Tudo muito doido. Mas se você está aqui nessa noite, com o seu coração aberto e ouvindo, eu creio que por mais que venham propostas, por mais que no meio do caminho venham coisas que queiram te tirar desse tempo, o Senhor disse para os gregos, para isso, esta é a hora e para esse tempo eu estou aqui. Nessa noite, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Larabandarashurianderebas. Não é por muito falar, eu creio que a mensagem que o Pai queria dar, a cerne é essa. Existe um destino profético para cada um de nós. Nós temos sido privilegiados, Deus tem mandado pessoas pontuais para nos ajudar nessa caminhada, mandou os irmãos, falei deles no sábado, Chicasal, mandou o Aquino, mandou o Luciano. Cada ano o Senhor tem enviado pessoas maravilhosas, mas a obra permanece aqui. São pessoas que vêm para nos empurrar, nos ensinar, liberar algo, mas nós estamos aqui. Isso independente de você, 1 ano, 2, principalmente para os meninos, né? E as esposas, às vezes é incerto se vai ficar 2 anos, 3, renovar ou não renovar. Essa não é a questão. A questão é saber ter uma convicção de Cristo na tua vida. E saber, como Jesus sabia que era o tempo dele. Por mais que você não está entendendo, por mais que seja um trovão, ui, será tudo isso? Gente, não estou entendendo nada. E abre igreja e vai. E eu estou e vem. E tem que fazer agora coisa que eu nem fazia. Talvez é tudo um pouco confuso. Mas se nesse tempo Deus tem colocado cada um de vocês, é para que a gente possa manifestar, aleluia, e seguir nesse propósito. Então não deixe que nada venha no teu ouvido. Nada. Sabe, que te coloque dúvidas, que tire você dessa convicção. Mesmo os seus trabalhos de vocês, ou situações no Brasil, ou com pessoas que precisam ser resolvidas, eu não sei. Se o Pai soltou esta palavra nessa noite, é porque o Pai está dizendo, olha, tem que ter uma convicção no teu coração sobre aquilo que eu tenho colocado na mão de vocês, seja material, seja espiritual, seja na geografia. Eu não sei quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está liberando nesta noite. Não se perca em outros, não se distraia, essa é a palavra. Deixa o Pai te visitar no seu interior nesta noite. Labor que está com nevar. O que é seu, e não vai ter nenhum grego que vai roubar ou te desviar do propósito. Por mais que a proposta seja maravilhosa e que Deus esteja incluso nela, mas se não testificar no teu espírito, não faça.
permaneça na primeira palavra. Chobiando e queonde sobinai, escubiando chove sai de cominai, lavo e quando e saio suria. Senhor, eu declaro nessa noite, Pai amado, que toda interferência na trajetória, Senhor amado, desse chamado, desse destino profético, Teu e a Sauinai, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, eu já orei, Senhor, no sábado, eles estão partindo amanhã, mas, Senhor, eu repreendo todo grego, todo grego que vai vir, Shabai Tokenareba, Senhor, é um preço alto, não é fácil não. Quem olha, vê tocando, vê, pensa que é tudo molinho, mas não é não. Agora, Senhor, que eles estão na rota, agora que estão quase, Senhor, eu repreendo, Pai, eu repreendo, porque desce um discernimento no coração dos teus filhos, ó Pai, e eles vão em lugares mais altos, sim, mas não lugar de homem, lugar que o Senhor vai colocá-los, pessoa que o Senhor vai mandar, ó Pai amado, sempre foi o provedor e sempre será. Essas portas, ó Pai, no negócio, no projeto do teu filho, Deus querido, vai ser sobrenatural, e eu vou ouvir notícias, mas da boca na arabassuria, larabanarachore candarabas, orabababa surianderebas, repapapa chore candarabas, rapapapapa surianderes, raia suriandere calabas. Senhor, visita, Pai, visita, Senhor amado, visita os teus filhos, Senhor, vai visitando, Deus, vai dando clareza, vai tirando todo o ruído, Pai, e dá clareza nessa voz que está sendo liberada nessa noite. Coloque a mão no teu coração.